mas tem muitas dúvidas. É, A Clínica Auge, para quem não sabe, é a clínica que a Cecília tomou as vacinas dela, todas as vacinas particulares. E depois que eu falei deles nos stories, surgiu essa oportunidade de estar falando com vocês sobre vacina, que eu achei super interessante. Então, o convidado de hoje da nossa live é o Dr. Gustavo Nogueira. Ele é médico da família e da comunidade, ele é geriatra e consultor de vacinas lá da Clínica Auge. Então, ele vai estar tirando todas as dúvidas que muitas vezes a gente tem, né? E esquece de perguntar para o pediatra, às vezes a consulta é tão rápida que não dá tempo de perguntar todas as questões que a gente tem e tem muitas dúvidas. Então, eu vou convidar o doutor Gustavo aqui para entrar. Sejam bem-vindos todos que entraram e continue com a gente, que vai começar agora. E aí, doutor Boa Gustavo, noite, tudo tudo bem? bem? Joia, boa noite. Boa noite. Eu queria que você brevemente se apresentasse para o pessoal, né, do Aham, Maternidade Digital, para depois a tô gente só, prosseguir. tô só ajeitando aqui, Joyce. Então, Joyce, Tá? primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar dessa conversa, né? A gente vai tentar seguir de uma forma um pouco mais leve, mas ao mesmo tempo trazendo muita informação, muitos conhecimentos que são muito importantes. Eu estava vendo né, você fazendo as chamadinhas, né, no início, no Stories, né, são perguntas que às vezes não tem tempo de fazer no consultório, né? Então seria, na É, verdade, ali, né? São dúvidas que ficam, né? Então, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer poder participar dessa live. Como igualmente. você disse, né, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou especialista em medicina de família e comunidade, também em geriatria. Hoje em dia eu atuo mais na geriatria, né, e com adultos e idosos, né, mas Uhum. na minha experiência, né, de atuação na atenção básica, no SUS, né, com atendimento desde os bebês, crianças, adolescentes, gestantes, né, além dos adultos e idosos, eu sempre trabalhei Uhum. também com a questão da vacinação, né? Então a orientação em relação à vacinação, inicialmente no SUS, né? E agora já na rede privada. Então, atuo na geriatria, porém também lá na Clínica Áudio fico também como consultor em relação a dúvidas comuns do dia a dia em relação à vacinação. A gente Que tem um são várias, calendário que né? nos orienta, né? Porém, volta e meia a gente tem algumas dúvidas, né? Uhum. Então, não atendo mais crianças, né, adolescentes, gestantes, porém na parte de vacinação sim. Então, vai ser Uhum. um prazer, né? São muitas dúvidas, né? Você já É, deve ter selecionado a gente algumas fez uma perguntas. enquete, né? Eu fiz uma enquete aqui com o pessoal e surgiram várias dúvidas. E a gente vai Uhum, tentar, se a gente não conseguir fazer em uma hora, ou às vezes a gente sim. continua outra live, ou então Uhum, faz essas perguntas e responde no feed, de algum jeito assim. Mas sim, depois a sim. gente conversa sobre isso. Vamos lá. Tá bom? A primeira pergunta, né, que eu acho que é muito importante, é qual a importância das vacinas, né, pra gente, Aham, no caso, aham. para as crianças, para todo mundo. É uma pergunta, assim, ao mesmo tempo simples, porém complexa. Uhum. Vacina, na verdade, a gente está falando sobre o nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, né? Que por si só, né, ele consegue combater, né, diversos agentes patológicos, vírus, bactérias, fungos, né, que a gente tem acesso e contato constantemente, mas as vacinas elas atuam como se fosse um escudo de imunidade, uma proteção a mais, né? O nenenzinho, quando Uhum. nasce, ele não tem anticorpos formados, né? Então ele tem o sistema imune dele, mas na verdade é como se não tivesse escudo, tem só ali, só como se fosse um soldado que tivesse só uma espada, mas não tem um escudo. Então ele consegue combater vírus, bactérias e fungos, mas não tem um escudo. Então a importância, a gente está na semana do aleitamento, né? A importância do aleitamento, por quê? Porque a Muito mãe importante. oferece, junto do leite materno, anticorpos prontos, né, dela,
para o bebê, né? Então o bebê ainda não tem um sistema imunológico, sistema de defesa pronto, então a mãe oferece isso. Mas a gente começa então a fazer as vacinas, por quê? Em vez da criança ter o contato com um vírus, uma bactéria, um fungo que possa desenvolver uma doença, a vacina, na verdade, é uma forma controlada de expor principalmente vírus e bactérias ao neném, lógico, também aos, né, adultos, idosos. Mas falando um pouco mais da criança, é uma forma controlada da gente expor um pequeno fragmento daquele vírus, daquela bactéria, para que o nosso organismo, o organismo da criança, reconheça aquilo como algo estranho e produza anticorpos, né? Que vai, eventualmente, se tiver contato com a doença, né, com o vírus ou com a bactéria, vai combater aquilo ativamente para que a criança não desenvolva uma doença, né? Então, a vacina, de uma forma resumida, eu falaria isso. É um escudo a mais, né? Que pode ser quase 100% efetivo, mas nem sempre, né? Então é uma garantia, é um cuidado a mais, é uma segurança a mais que a gente oferece para as crianças para que elas consigam ter um sistema imunológico que consiga combater essas doenças, que muitas delas podem, né, ser graves e eventualmente até fatais. Então a gente poderia dizer que o aleitamento é também a primeira vacina, né? É uma vacina passiva, né, que a gente fala, porque assim, a criança, ela, né, ao receber o leite materno, esse anticorpo que já vem pronto, vai para a corrente sanguínea da criança, e esse anticorpo que a mãe produziu, que pode combater os vírus e as bactérias. Então não é a criança que está produzindo os próprios, né? Mas é uma forma de escudo imunológico também, assim como as vacinas, né? Então o aleitamento, aproveitando aí a campanha, né, que a gente está atualmente sobre aleitamento, é mais do que importante, mais do que necessário. A segunda pergunta, eu estou lendo aqui porque são muitas perguntas, não tem como gravar todas, né? Como as vacinas agem no nosso organismo, né? E como elas ajudam o nosso sistema imunológico. Eu acabei respondendo um pouquinho isso na primeira, né? Mas deixa eu só frisar um detalhe, né? As vacinas, então, assim, a gente oferece, quando a gente aplica uma vacina numa criança, um pedacinho do vírus ou o vírus inteiro, né? E de uma forma controlada. Então, as nossas células de defesa, nossas células brancas, né, do sistema imunológico, elas reconhecem, é como se fosse assim, deixa eu tentar ilustrar. Caiu no sangue um pedacinho ali de um corpo estranho, de um vírus, de uma bactéria, o nosso sistema de defesa captura aquilo, olha, analisa, percebe que aquilo é uma coisa estranha, que é ruim, que pode causar doença. Elimina aquilo prontamente. Mas cria anticorpos, que seriam, na verdade, uma munição para uma eventual invasão daquele mesmo vírus ou bactéria, né? Então, é como se fosse assim, uma munição específica para matar aquele vírus. Então, a vacina é uma forma da gente apresentar a doença para o organismo sem causar a doença, né? E aí, se lá na frente tiver contato com alguém doente, o nosso organismo já sabe, opa, essa doença que eu já conheço, deixa eu liberar os anticorpos. Exatamente. Então, a gente ajuda o nosso sistema de defesa porque a gente apresenta o vírus ou a bactéria antes de realmente ter um contato com uma pessoa doente, né? Então, volta a falar daquela ideia de um escudo. E é um escudo invisível. E a gente tem que entender realmente, discutir o assunto, porque quem recebe a vacina, ou se os pais fazem a vacina na criança, a gente não consegue ver o benefício ali, né, ao vivo, né? Todo mundo acha diferente de um médico chegar e falar assim, nossa, pra quê, né? Nós vamos chegar lá nisso, a gente deve ter a oportunidade de comentar sobre essa questão de custo-benefício, né? Mas não é igual uma pessoa que está doente, toma um remédio, aí você vê a melhora, a pessoa se cura da doença. Vacina não é isso, vacina você faz antes de adoecer. E aí a gente não sabe se depois, né, a pessoa fica sem saber se ela iria adoecer ou não, né? Então é uma proteção invisível, mas é uma proteção muito efetiva e muito válida. Muito importante. No caso aqui, outra pergunta muito importante, né? Como podemos saber se as vacinas são seguras? Muitas vezes, eu acho que todo mundo já ouviu, né, falar sobre isso. Você toma a vacina da gripe, você fica gripado, a pessoa fica com medo de adquirir aquela doença, aquela coisa toda. E assim, né? O
o que eu costumo falar também, que hoje em dia, na era da informação, né, a gente tem acesso a todo tipo de informação, informação boa, informação ruim, né? E parece que a informação ruim ela se dissipa de uma forma mais rápida, né? Então é o seguinte, as vacinas, elas são elaboradas, né? Assim, às custas de muita pesquisa, né? E após pesquisas muito intensas, e a gente vai expandindo isso para grupos populacionais cada vez maiores, você vai adquirindo uma certeza cada vez maior de que uma vacina que está sendo desenvolvida é altamente segura. No Brasil, existem órgãos que são validadores de vacinas, né, que falam que essa vacina realmente ela é efetiva e segura, que são, primeiro, as questões, são as instituições, né, científicas, né, não governamentais e sem fins lucrativos, por exemplo, as sociedades de especialidades médicas, né? Temos a Sociedade Brasileira de Imunizações, que estuda toda essa questão das vacinas, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Clínica Médica, de Geriatria. Então, elas validam os calendários vacinais e são totalmente isentas de fins lucrativos, né? Elas não têm benefício nenhum em falar que uma vacina é segura ou não. Além também da Anvisa, né? Que seria uma instituição governamental que também está preocupada com a saúde pública, né? Então, se tem vacinas que são fabricadas por laboratórios particulares, privados, lógico que eles precisam vender porque eles investiram na época da pesquisa, né? Mas, por outro lado, você tem órgãos que são validadores que não têm fins lucrativos nenhum. Então, eu falo isso para tirar esse mito de achar que as vacinas estão no mercado de propósito, que é para ter lucro para empresas, grupos específicos, né? Com relação à vacina da gripe, você citou bem aí, né? Vacina da gripe, ela é uma vacina que é feita com fragmento do vírus influenza, que é o vírus da gripe, a gripe comum, né? Então, esse pequeno fragmento, imagina que a gente pegou o vírus, a gente quebrou o vírus, pegamos um pedacinho dele, oferecemos esse pedacinho para o nosso sistema de defesa, a gente colocou e inoculou ele no sangue. O que acontece? O nosso organismo reconhece esse pedacinho do vírus, produz anticorpo contra esse pedacinho, e quando a gente tiver contato com alguém gripado, a gente vai reconhecer aquele pedacinho e vai jogar anticorpos no sangue para combater o vírus rapidamente. Esse pedacinho do vírus que está na vacina não tem como causar a doença gripe. Por quê? É um pedacinho só do vírus, ele não consegue se multiplicar. Aquilo ali, não vou nem falar que é um vírus morto, é um pedacinho do vírus, né? Agora, o pessoal sempre fala, eu tomei a vacina da gripe e gripei, né? O que acontece? Não é? Eu não duvido que isso possa acontecer, não, mas na verdade não foi por causa da vacina. A gente tem que lembrar que a vacina ela tem um tempo para poder fazer efeito, para agir, né? Como se fala no popular, né? Então vamos colocar aqui, vamos supor uma média de 10 dias. A pessoa tomou uma vacina, daí 10 dias ela tem um nível de anticorpos no sangue suficientes para combater um vírus, né? Se a pessoa tomou a vacina e no mesmo dia ou no dia seguinte teve contato com o vírus de alguém gripado, a vacina que a pessoa tomou não foi suficiente ainda para combater aquele vírus que ela pegou logo em seguida. Então a pessoa gripa porque pegou o vírus logo após a vacina. Ou então a pessoa pega o vírus e a gente sabe que demora uns dias para a doença se manifestar. O vírus, no caso da gripe, ele tem que se multiplicar no sangue e aí ele vai se manifestar após alguns dias. A pessoa pegou um vírus, estava lá, vamos supor, contato, a esposa pegou o vírus do marido, que estava gripado, né? Aí logo em seguida ela pega e toma vacina. Essa vacina consegue combater esse vírus que ela acabou de pegar? Não, porque precisa de alguns dias para poder combater. Fora que algumas pessoas confundem gripe com resfriado, que é outro tipo de vírus, causa sintomas semelhantes, mas normalmente é só de via aérea superior, se tiver febre, é febre mais baixa, né? Não costuma deixar a pessoa de cama e com falta de ar igual a gripe. E às vezes até quadros alérgicos, rinite alérgica e tal. Às vezes a pessoa tem uma crise de rinite alérgica logo depois de tomar a vacina e associa com a vacina.
A gente está falando de uma vacina que ela é amplamente distribuída, né? Então tem mais de 100 milhões de pessoas no Brasil tomando a vacina da gripe na época de campanha, né? Então, Uhum. claro que essas situações que eu exemplifiquei, elas podem ocorrer, mas em Com nenhuma certeza. delas a gripe pode ser causada pela vacina. Isso é absolutamente impossível, né? Então, e aí só um exemplo também de como a vacina é segura, né? Na verdade, exemplo não, um fato, né, que estava sendo questionado há algum tempo, falando que algumas vacinas causam autismo, né? Você já deve ter Nossa, é, eu ouvido já ouvi falar falar e sobre tal, né? E quando ocorreu isso, quando divulgaram isso, foi um auê, foi um pânico, né? E, na verdade, foi um estudo que ele estava cheio de questões discutíveis, né? Um estudo que foi mal conduzido, né? Uhum. E, na verdade, chegou a uma conclusão precipitada que depois viu-se que não era nada daquilo. Porém, igual eu falei no início, né? Na era da informação, as notícias ruins se dissipam de uma forma muito maior do Com que as certeza. notícias boas, verídicas, né? Então, Uhum. absolutamente não causa autismo, não causa nada além das reações comuns que a gente está acostumado. E quando tem alguma contraindicação, alguma questão específica, o médico vai orientar. Mas as vacinas são muito seguras e o custo-benefício, o risco-benefício pesa demais para o benefício. Vacina não tem dúvida de que é um benefício e de que é uma grande conquista da ciência e da humanidade. Eu acho que é um investimento na saúde também. Eu Sem vejo dessa dúvida. forma. Uhum, É, então vamos prosseguir aqui, né? Quais são as uhum. vacinas obrigatórias para crianças? No caso aqui, calendário do SUS e calendário particular, né? Qual a diferença dessas vacinas, no caso da rede privada, né? Da rede pública. Sim. Aqui cabe uma breve introdução, uma breve, na verdade, comentário, de que o calendário vacinal do SUS, da Rede Pública de Saúde do Brasil, ele é muito amplo, sabe? E se a gente for comparar com outros países, ele é um dos mais completos, né? Mas da É mesma mesmo, forma não como sabia. o Brasil ele investe muito, né? Assim, lógico que o Brasil tem muito a melhorar em muitas coisas, mas em termos de leque de vacinas, de oferta de vacinas, o calendário do Brasil é muito bom, né? Uhum. É, a questão é, tem todas as vacinas disponíveis? Não, porque igual eu faço o paralelo com a questão de medicamentos, né? Quando a gente vai lá, se a pessoa for ao médico no SUS, né? Seja no posto de saúde, né? Na atenção básica, na UPA, no hospital, o médico prescreve um medicamento. Necessariamente vai ter na farmácia básica? Não, nem sempre, né? O SUS, o Uhum. gestor, o Ministério de Saúde, ele vai correndo atrás, vai atualizando o arsenal de medicamentos, né, à medida em que vai tendo recursos, de que esses medicamentos vão sendo aprovados pela Anvisa e tudo mais. Com vacina não é diferente, né? As vacinas que são mais antigas, elas estão todas no calendário vacinal. As vacinas mais novas e mais caras, o SUS não tem condição de arcar com todas, né? Mas a gente pode comentar mais para frente, tem a meningocócica ACWY, que até pouco tempo atrás era só da rede privada, agora está começando a entrar na rede pública, e assim vai Eu vi lá, na última vez acontecendo. que eu fui vacinar a Cecília, eu vi que tinha mesmo. Eu até falei Mas isso. por enquanto começou com adolescente, né? Então continua a Uhum. necessidade de fazer pela rede privada se for vacinar as crianças, né? Mas de uma forma geral, então, a gente tem assim as vacinas da rede, a gente poderia falar em dois calendários vacinais, né? O calendário Uhum. do SUS e o calendário da rede privada. O calendário do SUS, ele visa proteção de saúde pública. Então, eu estou pensando na população como um todo. O calendário da rede privada visa a proteção do indivíduo, tá? Então, se você, como mãe, quer a proteção da sua filha, né? E se você tiver recurso para isso, você vai seguir o calendário da rede privada, né? Ele Uhum. complementa o calendário da rede pública, tá? Uhum. O gestor de saúde ele tem que pensar nas doenças que têm potencial de surto, de epidemia, de pandemia. Igual, por exemplo, quando surge a vacina de coronavírus, com certeza ela vai estar incluída na rede pública, pelo potencial de Uhum. pandemia. Potencial não, né? Pelo efeito que a gente está vivenciando, né? E pelo potencial também de, às vezes, nem é uma doença que se espalha tanto, porém quem pega tem uma chance de ficar muito doente, ficar com sequela ou de morrer, né?
a gente está falando de uma letalidade alta. Então, essas doenças, o gestor, né, o Ministério da Saúde, os gestores estaduais e municipais, eles escolhem essas para poder colocar as vacinas respectivas no calendário. As que são menos comuns, as doenças menos comuns, ou com potencial de gravidade menor, e aí nem sempre elas estão no calendário do SUS, né? No calendário, de uma forma geral, do SUS tem a BCG, né, que é feita ao nascer, a hepatite B, né, que ela também, e todas as que tem no SUS tem na rede privada, né? Tem a vacina do SUS, que é a pentavalente, né, que ela é feita junto com a vacina de poliomielite, que é a vacina da paralisia infantil, né? Então, pentavalente, penta é de 5, né? Então, 5 doenças mais a polio. Na rede privada a gente tem a hexavalente, né? As duas têm o mesmo grau de proteção, as duas vão proteger contra as doenças da mesma forma. Porém, a vacina hexavalente da rede privada, ela é hexavalente acelular. O que é isso? Significa que um dos componentes, né, de micro-organismo patológico da doença não é a molécula, a célula inteira, é só um pedacinho. A do SUS é celular, significa que tem mais antígenos, tem mais pedacinhos ali na vacina, então acaba que o sistema imunológico da criança reage mais, né? Então pode dar mais febre. Essa diferença, né? no caso, ela dá mais reação, a do SUS e a Isso. rede privada. Nesse caso, a gente, se for optar pela hexavalente, é muito mais pelo conforto, né? E tentar não dar tanta reação, do que em termos de proteção, porque a proteção das duas é muito semelhante, né? A mãe e o pai que seguem o calendário vacinal nesse momento com a do SUS vai estar garantindo a mesma proteção contra as doenças da rede privada, tá? Então vale a questão mais do conforto e diminuir a chance de efeito colateral, né? Questão semelhante à rotavírus, né? Rotavírus, que é do SUS, é uma vacina monovalente. O que significa isso? Mono é de né? Então é um tipo do vírus rotavírus, que causa gastroenterite, diarreia em crianças, né? A da rede privada, ela é pentavalente, mais uma vez penta 5, né? Então são 5 tipos, a gente fala cepas desse vírus. Significa que a particular é 5 vezes melhor do que a do SUS? Não, não. As outras 4 cepas, os outros 4 tipos desse rotavírus, né? Eles são menos comuns, né? Então, na verdade, é uma complementação. A cepa mais importante, mais prevalente, a que causa mais rotavirose nas crianças, é a que está na vacina do SUS. A vacina particular tem essa mesma cepa, esse mesmo tipo, mais 4, tá? Nesse caso, a gente tem um pequeno aumento do nosso escudo, né? O escudo contra os rotavírus, né? Então, nesse caso, se os pais estiverem pensando em proteção individual, quiserem investir na rotavírus, é uma vacina válida, né? A do SUS são 2 doses. Mais, com certeza. Não é? E a da rotavírus particular, 3 doses, né? Mesma coisa a gente observa com a pneumocócica, né? Que é o pneumococo, que é um tipo de bactéria, né? Pneumococo a gente pensa em pneumonia, né? Aí fala assim, para proteger de pneumonia. Também, mas a gente tem outras doenças que potencialmente podem ser até mais graves, como meningite, causada por pneumococo, tá? Então não é só pneumonia não. A do SUS, ela é uma vacina 10 valente. O que é isso? Tem 10 tipos de pneumococo. Quando a gente fala pneumococo, é um nome genérico, mas tem vários subtipos, né? Então, a do SUS tem 10. Um tempo atrás tinha 7, aí o SUS ampliou para 10. E a rede privada já tem 13. Então, assim, a rede privada sempre vai na frente e o SUS, aos poucos, vai incorporando, né? Então, a rede pública, 10. A rede particular, pneumocócica, 13. Neste caso, apesar de serem só 3 cepas a mais, mas são cepas que os estudos mostram que são tipos de bactéria, pneumococo, que podem ser responsáveis por doenças mais graves, né? Então, esse investimento da 10 para 13,
ele é muito valioso, né? Então, assim, uma colega pediatra, a doutora Beatriz, que trabalha com a gente também, minha colega de faculdade, comentou recentemente numa live em que eu participei, né, com ela, falando da importância da pneumocócica 13 se os pais tiverem oportunidade de fazer esse investimento, né? Então, eu concordo com ela. Se de repente não tiver dinheiro para investir na rotavírus penta e na pneumocócica 13, né, de repente a pneumocócica 13 seja mais interessante esse investimento, né, o valor que os pais vão investir nas vacinas. Tá? Agora vem as meningocócicas, né? A gente começou a falar aqui, a gente citou, né? O SUS tem a vacina meningo-C, né? Que tem o meningococo do tipo C. Os meningococos, né, eles têm o tipo A, o tipo B, o tipo C, o tipo W, o tipo Y, esses que estão contidos em várias vacinas, né? O SUS ele usa o C, que é o mais comum, né, no Brasil. É o mais prevalente, é o que, né, quando você tem um quadro de doença meningocócica, de meningite, a maior parte das crianças elas tiveram contato com o grupo C. Então, por isso que a vacina é a meningo-C, né? Na rede privada, a gente tem a C, porém ela está conjugada com outros 3 tipos, o A, o W e o Y. Aí é a famosa vacina ACWY, né? Que ela então deve substituir, se você for seguir o calendário privado, né, você vai substituir, não faz a C e começa já direto com a ACWY, tá? E além disso ainda tem a B. A B ela é a parte, ela não está incluída nessa ACWY, como o próprio nome já revela, né? Então é uma vacina que só tem na rede privada. Imagino eu que daqui a alguns anos, né, ela vá ser incorporada também. A CWY ela já começou, parece-me, né? Eu não tô atuando no SUS atualmente, mas parece-me que ela está entrando no calendário, porém não nos nenéns, nos bebês, para os adolescentes. De 11 a 12 anos, se eu não me engano. Já é um bom começo, né? Mas Não, assim, com em certeza. termos Se tivesse um de filho de saúde 11, 12 anos, pública, com certeza eu ia querer vacinar ele, que é muito importante, né? é. É uma proteção a mais. Mas aí vamos pensar naquela historinha. Em termos de saúde pública, beleza, bacana, já está incluindo, pelo menos nos adolescentes. Mas se você for pensar no seu bebê, né, você vai esperar até a adolescência para garantir a proteção contra os tipos A, W, Y e AB também, né? Então, se você está pensando em proteção individual, aí você faz o calendário particular, que por enquanto o SUS não tem a CWY para os bebês, né? Essa parte é mais cansativa um pouquinho, mas vamos avançar aqui, depois a gente volta para as perguntas, só para a gente esgotar aqui a lista de perguntas, né? Vacina da gripe, tem a tri e a tetra, trivalente e tetravalente, são tipos de vírus influenza, que é o vírus da gripe, tá? A do SUS é a tri, a privada é a tetra, né? Então, assim, eu acho que a tri está de ótimo tamanho, tá? A gripe suína, que é o H1N1, né? Ela tá com esse tipo de vírus da gripe está contido tanto na tri quanto na tetra, tá? E esse único tipo a mais que tem na tetra é um tipo menos comum. Então, eu acho que se você puder fazer, né? E aí, assim, o SUS oferece para muitas pessoas, mas algumas pessoas ainda não estão contempladas, né? Então, quem puder tomar, se não puder tomar no SUS, toma particular. E a TRI já garante uma proteção muito boa. Quem quiser uma proteção um pouquinho a mais, faz a tetra, mas a TRI já está excelente. Lembrando que nas crianças, os bebezinhos, né, a primeira vacinação são 2 doses, aí depois segue o calendário igual dos adultos, uma vez por ano, né? Se fez uma, pode ficar mudando, um ano faz uma, outro ano faz outro, sem dúvida, né? Não tem problema não. Então, anualmente, a gente vai fazendo, e é uma vacina que, a princípio, a gente vai fazer enquanto estiver vivo, porque o vírus da gripe ele vai mudando. Então, a vacina que a gente toma num ano são os vírus que circularam no ano anterior. Então, a gente sempre vai mudando a vacina conforme a mudança do vírus, tá? Vacina de poliomielite oral, né, que é o Zé Gotinha, tá? Se a pessoa tiver inserida totalmente no calendário vacinal do SUS, quando tiver a campanha, vai fazer a vacina do Zé Gotinha, né? Se a pessoa estiver seguindo o calendário particular,
aí não vai precisar, porque tem a poliomielite, que é inativada, porque o Zé Gotinha, o vírus ele é atenuado. Então, em tese, poderia dar mais reação. Mas é uma vacina muito segura, a gente já conhece ela há tanto tempo, né? Mas se tivesse ela. Tá me ouvindo? Porque travou um Caiu pouquinho aqui. seu vídeo. Tá. Febre amarela, a vacina é a mesma, tá? Tanto no SUS quanto na rede privada. Então, tanto faz. Quem vai tomar na rede privada, muitas vezes vai tomar mais vai optar pela comodidade e tudo mais, né? Mas a vacina é exatamente a mesma, tá? Hepatite A é a mesma também. Porém, o calendário vacinal da rede privada orienta 2 doses e no SUS faz uma, né? Então, a primeira dose sempre é a mais importante, porque aumenta o número de anticorpos no sangue, né? Como o SUS ele tem que lidar com recurso, né, que não é infinito, então ele optou por fazer uma dose só e pelo menos oferecer a vacina do que fazer 2, né? Às vezes não teria recurso e tal, né? Mas idealmente são 2, então pode ser que sejam feitas as 2 na rede privada ou faz uma na rede pública e depois complementa na rede privada, mas é a mesma vacina também, né? Tríplice viral, sarampo, cachumba, rubéola, né? Muito importante. Casos de sarampo que já não tinha muito tempo começando a voltar, né? Por isso que o Ministério da Saúde lançou recentemente, né, as vacinas, não para criança, não só para crianças, mas adultos também, né? É uma vacina também que quando tem na rede privada é a mesma, né? Então não importa, né, onde que vai tomar. HPV, né? No SUS, né, nas meninas de 9 a 14 anos, salvo engano, se não tiver atualizado, e os meninos de 11 a 14, né? 2 doses no SUS. Na bula da vacina, o fabricante, o laboratório, orienta 3, sabe? Duas doses, Joyce, já garante um nível de anticorpo muito bom no sangue, sabe? Para combater o vírus HPV. Mas o fabricante, que é quem desenvolveu, quem pesquisou e quem desenvolveu a vacina, recomenda 3. Para, em vez do anticorpo estar aqui, ele está aqui, né? Um pouquinho a mais. E amplia a idade de vacinação. O SUS ele preocupou com os adolescentes, né? Crianças e pré-adolescentes e adolescentes, pensando que poucos anos depois eles já vão iniciar atividade sexual. Então, eles, né, é uma doença sexualmente transmissível, então eles vão estar protegidos, né? Mas é uma vacina que pode ser aplicada no adolescente, no adulto, né? Então ela tem um leque de indicação muito maior. Então, se uma mulher vai ter indicação de tomar a vacina, né, passou no ginecologista e vai tomar, não vai poder tomar no SUS, porque o SUS não oferece para esse público, né? Teve uns anos atrás, um tempo atrás, 1 ou 2 anos atrás, que ele ampliou um pouquinho, depois voltou só para 9 a 14 e 11 a 14, né? E, na verdade, assim, e aí tem outras vacinas também, mas da criança seriam basicamente essas, né? Então, assim, algumas diferenças que a gente vê, e lembrando isso, né? Só resgatando o conceito que eu falei. Vacina do SUS, além de garantir a proteção da criança, mas está pensando na proteção da população como um todo. Se você quer garantir uma proteção ainda maior, individualizada, você amplia com a proteção da vacinação da rede privada. Significa que começou na rede privada e tem que fazer todas? Não, vai escolhendo, né? Conversa com o pediatra, vê qual que é mais Ideal que importante, essa seja, né? daqui. Assim, Hã? uma dúvida que eu tenho a respeito, porque assim, eu converso com várias mães, né, aqui no Sim, blog, e muitas delas me falam que muitas vezes os médicos da rede, né, do SUS nem falam sobre essas vacinas da sim. rede privada, né? Eu acho que é porque eu acho que eles Aham, pensam assim, porque não vai ter condição talvez seja esse o pensamento, não sei, né? Mas sim, não vai ter sim. condição de pagar e aí nem falam. Muitas vezes as mães nem sabem, né? Por isso que eu achei tão Aham, importante falar sobre isso aqui no blog, para poder sim, todo mundo ter acesso a essas informações que para mim são super importantes, né? É igual você sim, mesmo sim. falou, as vacinas particulares, elas
protegem contra mais vírus. A gente ama tanto aquele bebezinho, né? Esse menininho que a gente gerou ali na Sim, barriga, a gente quer proteger ele de todas as formas possíveis. Então, se sim, for possível, é muito aham, indicado tomar essas vacinas para sim. proteger melhor o seu bebê, né? Seu filho. É. E eu falo por mim também um pouquinho, Joyce, que no início da minha carreira, depois de formado, eu atuava basicamente no SUS, né? Então a gente Uhum. lida ali no nosso plantel, ali, nosso leque de prescrição, seja de medicamento ou de vacina, com aquilo que a gente está acostumado, né? Então eu lia Uhum. muitos protocolos do SUS, a gente recebia muitas notas técnicas da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde. Então a gente estuda muito aquilo que é voltado para o SUS, né? Então, o meu Uhum. leque de tratamento ali ficava muito voltado, não só de vacina, mas como de medicamento também, porque eu ficava atento ao que tinha na farmácia básica e tudo mais, né? Então, eu Uhum. imagino que tanto o médico quanto o enfermeiro, né, que atende no SUS, às vezes naquele momento ali ele está lidando com aquilo que é a rotina dele. Já o médico e médica e enfermeira da rede privada já tem um costume maior com essas outras medicações, já estudam mais e tal, porque o conhecimento é muito amplo, né? Seja em qualquer área do conhecimento humano, né? Então, o número de medicamentos, de vacinas, cada vez crescendo mais, né? Então, eu entendo assim, que se a pessoa ela quer seguir o SUS, está ótimo, está muito bom, né? Tem uma garantia Uhum. muito boa. Se você quer garantir uma proteção individualizada, mais ampla, você tem recurso para isso, não precisa também achar que todas as vacinas têm que ser feitas na rede privada. Igual eu falei, a pneumocócica 13 é uma que vale muito a pena fazer, né? Em Uhum. vez da 10. As meningocócicas, né? Outras, de repente, você pode continuar no SUS e tal, vai estar muito bem amparado e protegido também. Uhum. Ok. Vamos prosseguir, porque agora eu acho que a gente só tem 20 minutos para terminar. Nossa, vamos tentar, tá, Joia? Nossa, se for olhar, a gente vai fazer 5 lives aqui, que é muita coisa. Essa pergunta é importante. Algumas doenças só acontecem uma vez, como catapora, por exemplo, né? Quem pega Sim, não tem de novo, geralmente. Quem pega catapora não sim. tem de novo. As vacinas protegem tanto assim, né? Como uma doença, por exemplo, a catapora, né? No caso, a O pessoa que 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 pegou, acontece? que toma a vacina, não tem chance de pegar aquela doença. Sim. A catapora, né, o vírus da catapora é o vírus varicela, né? O que que acontece? O nosso organismo, né, na infância, quando tem contato com o vírus, ele desenvolve uma resposta imunológica de forma duradoura. Então, assim, a pessoa praticamente não vai desenvolver mais o quadro de catapora, né? Então pode ter contato. Então, antigamente, hoje em dia nem é recomendado que faça isso mais, mas antigamente, quando tinha um menino em casa que pegava catapora, o pessoal às vezes botava até tudo junto para pegar Ah, logo, minha né? mãe. Senão afasta um da escola, depois afasta outro. Falei, não, bota os meninos tudo junto, que aí afasta tudo E junto, é pega mais todo fácil, mundo de né? uma vez. O problema é que tem quadros, podem ter quadros mais graves, né? Então isso não é uma prática recomendada, até porque hoje em dia tem a vacina, né? Mas quem Aham. pegava catapora, quem pegava, realmente desenvolvia um quadro de imunidade duradoura, né? Então isso acontece, por exemplo, também com a hepatite A, o vírus da hepatite A, que é um vírus de transmissão fecal oral, né? Então muitas vezes água e alimentos contaminados, aquela história de que viajou para a praia e ficou com hepatite e tudo mais. É uma doença em tese com potencial de gravidade menor, né? E que também Uhum. confere imunidade duradoura, né? Então, porém, nem todas as doenças são assim, né? Seja porque o seu organismo não desenvolveu uma resposta tão duradoura assim, ou porque o vírus vai mudando, que é, por exemplo, o caso da gripe, né? Então, catapora e hepatite A, se a pessoa adoecer, a imunidade é duradoura, não vai pegar mais em tese. Com vacina é a mesma coisa. Algumas vacinas desenvolvem resposta imunológica duradoura, é como se fosse um escudo imunológico infinito, né? Então a vacina de BCG, de tuberculose, que a criança tomou ao nascer, em tese ela não vai poder, não precisar tomar mais. Já tomou aquela, pronto, Uhum. acabou, né? Hepatite B, criança tomou lá 3 doses, em tese, ela também não vai precisar mais, ela estaria protegida. As vacinas de meningocócicas que eu falei, né, a CWY, meningo B, em tese também não. Agora, tem algumas que, por
vários motivos, o nosso sistema imunológico ele é muito complexo, né? Essa garantia de que a gente vai ter os anticorpos contra o vírus ou a bactéria indefinidamente não acontece, né? Então a gente eventualmente precisa de reforços. O que é o reforço, né? Fez uma vacina, daí 5 ou 10 anos você toma novamente uma dose daquele pedacinho do vírus, né, ou da bactéria, o seu organismo, opa, lembro de você, deixa eu produzir mais anticorpos. Aí você volta a ter munição contra aquele vírus ou contra aquela bactéria. Então isso varia de vacina para vacina e a resposta pessoal também. Por que no acompanhamento pré-natal, né, vamos falar aqui já da gestante em vez das crianças, por que toda vez o médico pede lá a sorologia para hepatite B? A mãe já fez a vacina de repente anteriormente, já é a segunda gravidez, tomou lá tal. Pede de novo. Por quê? Tem que ver se a vacina foi efetiva, se a vacina pegou, né, igual se fala, né? Então tem que entender isso. Então, assim, as pesquisas elas avaliam um grupo populacional grande, definem um protocolo, né? Mas, dependendo, as pessoas podem reagir de uma forma diferente umas das outras, tá? Então, resgatando a sua pergunta, né? Então, assim, as vacinas, algumas protegem igual a quem pega catapora e não vai ter mais, algumas vacinas a pessoa toma uma dose e realmente fica protegido para a vida toda, outras não. Aí você tem que eventualmente fazer novas doses, reforços, né? Outra pergunta, né, muito importante também. Tem doenças que quase não acontecem mais, né? Mas por que, no caso, a pessoa perguntou, por que eu devo vacinar o meu filho, mesmo com uma doença que nem acontece mais há tantos anos, né? Enfim. Olha, se está no calendário, é porque tem chance dela voltar. E ela só não voltou, a doença só não voltou ainda porque as pessoas estão se vacinando, né? Mas doenças como sarampo, como poliomielite, que causa, né, que é a paralisia infantil, que até bem pouco tempo atrás a gente nem ouvia falar de casos, muito recentemente, e infelizmente, lamentavelmente, né, são duas doenças que têm vacinas disponíveis na rede pública, lamentavelmente são doenças que estão voltando, né? Doenças potencialmente fatais, né? Ou então com potencial de causar sequela muito grande, o caso da poliomielite, né, de paralisia infantil. Então, assim, se a doença ela não acontece mais, é porque tem imunidade, e a imunidade às custas de vacina, né? A imunidade ela pode ocorrer porque a pessoa adoeceu e desenvolveu imunidade ou porque se vacinou, né? Então, se está no calendário, não é à toa, né? É por conta do risco de voltar. E a gente está vendo isso agora. Está vendo voltar sarampo, está vendo voltar poliomielite. Por que não causa um surto muito grande? Porque tem muita gente vacinada. Então, se uma pessoa não é vacinada e pega, ela tem dificuldade para passar para as outras, né? O vírus não circula, ou a bactéria, porque já tem outras que estão vacinadas, né? Então, a gente tem que vacinar. Está no calendário, é importante se vacinar. Outra pergunta importante também, né? Muitas pessoas têm essa mentalidade, já que meu bebê só fica em casa, né? Posso começar a dar vacina mais tarde, ou quando ele for para a escola? Por que tem que começar tão cedo, né? O calendário de vacinação. Então aqui, ó, posso deixar... Pois é. A gente fica com dó, né, do bebê. Posso começar a vacinar mais tarde? Não. N, A, O, tio, tudo grandão. Não. Por quê? Porque você tem que garantir a proteção do neném desde cedo, né? Porque a gente não sabe quando que o neném vai ser exposto. Não é só na escola que o neném é exposto. Nós também, né, familiares... O vírus está no ar, né? Exatamente. Então a gente pode trazer esses vírus, né? Então, assim, e as bactérias também. Então, assim, quanto mais cedo a criança se imunizar, melhor, né? Uma questão que eu sempre costumo falar também, se você vai atrasar, né? Lógico que o ideal não é atrasar a vacina do calendário vacinal, mas vamos supor uma vacina que tem um esquema inicial de 3 doses. Se você vai atrasar alguma das doses, que seja a terceira ou a segunda, não atrase a primeira.
A primeira é a que garante o contato inicial da criança, né, com a vacina, com a doença, com o vírus ou a bactéria, e já garante um nível adequado, mínimo, né, de anticorpos. Então, se você, a partir da primeira dose, você já tem uma proteção. E aí a segunda ou terceira dose, conforme o esquema, é que vai ampliar um pouquinho mais essa proteção. Eu Então, eu não me recordo bem qual foi a vacina, mas teve uma época que a Cecília teve que tomar 4 vacinas no mesmo dia. E tem até uma uhum, pergunta, se já conclui aí, terminando sim, essa pergunta também, porque às vezes a pessoa pensa em vou atrasar alguma dose da vacina sim, para o meu bebê não precisar tomar 4 no mesmo dia. Né? E foi até aham, uma pergunta que eu fiz à minha pediatra também a respeito disso. Ela falou que não, tinha que ser tudo junto, enfim. E aham. aí ela tomou No, 4 doses, 2 no bracinho, 2 é, na perna. Eu morri de dó, mas é. tive que dar. Aí fica com dó e vai chorar, É, tadinha, né? Primeira coisa, eu acho que assim, vacina, além de cuidado, por mais que deixe o neném choroso e tudo mais, é um ato de amor, porque você está com oferecendo uma certeza. proteção, né, que por si só a gente não consegue oferecer, né? O calendário, quando ele é seguido assim bem direitinho, né, e muitas vezes a gente nem consegue, porque às vezes falta uma vacina no mercado e tudo mais, então tem coisas que às vezes não dependem só de nós, né? Mas quando você tem um calendário seguindo certinho, normalmente não passa de 2 ou, se muito, 3, né? Quando às vezes acontece essas questões de fazer 4 e tal, isso é uma exceção, né? É porque por algum motivo ali e tal, teve algum atraso de alguma outra e tal, e aí a gente prefere não atrasar as outras, né? Senão vira um ciclo de atrasos o tempo todo, né? Então normalmente são 2, às vezes 3, né? Quanto mais, uma das vantagens também das vacinas particulares é que algumas delas, às vezes, elas vão sendo inseridas todas numa ampola só, né? Então, às vezes, é uma picada a menos, né? Mas então, assim, o ideal é que sejam feitas o mais precoce possível, né? Não tem problemas quando as vacinas são compatíveis de você aplicar 1, 2, 3. Normalmente você simplesmente faz em locais separados, né? Por quê? Se você aplica uma vacina aqui no braço e aplica outra um pouquinho mais para baixo, se uma das duas vacinas der uma reação, a gente fica sem saber qual que foi, né? Deu uma vermelhidão e tudo mais e tal. Então, o ideal é que sejam feitas em locais separados, né? No braço, no Uhum. outro, os nenéns menores, né? Faz na perninha, porque tem mais músculo e tal. Mas então, assim, o ideal é que seja feita sempre o mais precoce possível, né? E se for atrasar, que você atrase as outras, né? A segunda, a terceira dose do esquema, tá? Uhum. Então, essa questão de achar que vou só quando eu for, o neném for entrar para berçário, para creche, para escolinha, que eu vou fazer, porque lá que vai precisar. Não. A gente vacina o quanto antes, porque vacina agora protege, inclusive, a criança durante esse tempo todo. E quando chegar lá na frente, ela já vai estar protegida, não vai perder a proteção, não. Né? Então, sobre esse assunto também tem uma outra pergunta aqui, que tem vacinas que precisam ter menos doses, né? Tem Sim, algumas que, quando a criança é mais velha, no caso, tem até uma amiga minha que comentou sobre isso, que vai vacinar o filho dela, e ele sim, precisa de menos doses do que a Cecília, quando começou, foi a partir isso. dos 2 meses, né? Que Aham, teve foram 3 doses, eu acho. sim. Então, no caso, assim, é melhor esperar, então, a criança ficar mais velha para poder começar o Não. esquema de vacinação da rede privada, no caso. Esse raciocínio é aquele raciocínio como se fosse ali de orçamento familiar, né? Eu vou fazer isso aqui Aham. porque eu vou economizar, né? Eu vou fazer 2 só se eu fizer a partir de 1 ano. Se eu começar aqui com 2, 3 meses, eu vou ter que fazer 3, né? Então, deixa eu fazer mais para frente um pouco, porque eu economizo uma, né? Mas, Uhum. se você deixar fazer mais para frente, naquele momento ali da criança mais frágil, né? Lembra que eu falei, inclusive, da amamentação, ela está recebendo anticorpo por conta do leite materno. Se não tiver o leite materno, então aí que ela não tem anticorpo nenhum, né? Então, no momento em que a criança está mais frágil, é o momento em que a gente vai, em tese, economizar a vacina para deixar para fazer depois, tá? Então, essa Uhum. economia é uma Correr o economia risco, assim, né? No caso, é é correr um um risco. risco muito grande. Você economiza às custas do risco que você está proporcionando ali para o neném. Então, assim, se você for pensar friamente falando, assim, não se justifica absolutamente, tá? Se de repente, né, aplicou uma primeira dose e por algum motivo não conseguiu completar, né, com o calendário privado, porque não teve dinheiro,
ficou desempregado e tudo mais, volto a dizer, é muito melhor ter feito uma vacina, a primeira, no tempo correto e de repente atrasou a segunda e a terceira, do que você ficar aquele tempo todo sem a primeira dose, porque naquele momento a criança não tem proteção, né? Ela está por conta própria, né? Então, assim, a gente tem que torcer, se ela tiver contato com uma bactéria que causa pneumonia, que causa meningite, de não desenvolver um quadro grave, mas é como se fosse, assim, uma coisa Inclusive, ao o neto do acaso. Lula, né? Ele morreu, acho que por causa de meningite. Foi até noticiado isso na mídia. Como é que é? Falha um pouquinho o áudio? O neto do Lula, Sim, sim, nosso sim, ex-presidente, né? sim, Ele, sim. ele morreu por causa de Infelizmente, meningite. uma morte, eu não sei exatamente qual que foi a cepa, né? Mas Uhum. assim, quando a gente vê uma morte de uma criança, é muito Não, triste, isso né? choca a Então, gente, né? Fala assim, nossa, poderia ter é, sido evitado se tivesse ter sido vacinado, sim. né? Talvez. Eu não sei se ele recebeu a vacinação completa É, ou não, eu também né? não sei Eu posso informar. falar de um caso recente assim, início do ano passado, né, no interior, onde eu também atendo, de uma criança com meses de vida que veio a óbito, era um caso de meningite, né? A criança era Uhum. vacinada pela rede pública, ela tinha tomado o esquema, né, completo de meningo C, né? E depois, quando ela veio a óbito, lamentavelmente, muito triste, né? Dentro dos protocolos normais de saúde pública, pegaram, enviaram a amostra do sangue para vigilância e tudo mais, e aí isolaram o meningococo do tipo B. Então era uma bactéria para a qual ela não tinha essa proteção por vacina, né? Então, será que se ela tivesse tomado a vacina, se ela tivesse tido a oportunidade, né, de tomar a vacina, será que ela teria adoecido? Eu não vou falar que 100% que sim, mas eu te digo que ela teria aquele escudo do meningo B, né? Ela teria o escudo do Uhum. meningo B. Então a bactéria teria entrado no corpo dela e teria batido ali no escudo da vacina do meningo B, né? É, tem uma pergunta aqui que eu acho que é muito importante, porque a Cecília queria alergia a ovo. Eu descobri isso logo na introdução alimentar dela. Sim. E ela teve reações, né? Não foram muito fortes, mas teve reação quando eu dei ovo para ela, o ovo puro. Ela não tem alergia de ovo assim, como um bolo misturado com alguma Uhum. coisa, mas ovo puro. Mas tem Uhum. crianças que não podem comer nada, que tem ovo, né? Sim. Então, para ela foi um momento assim tenso, porque eu tive que adiar muito, porque ela teve dengue, enfim, eu adiei muito a vacina dela do ovo, né? Porque teve que ser Uhum. tomada no hospital, ali em frente Sim. ao hospital, enfim. Então, quais os riscos, a pergunta é, né? Quais os riscos de quem tem alergia a ovo tomar vacina da febre amarela? No caso, como que tem que ser esse processo? Eu gostaria que você explicasse melhor sobre isso, que com certeza vai ser muito Uhum. melhor, né? O pessoal entender o que que tem que Sim. fazer, como que funciona. É. Essa pergunta é muito, muito interessante, né? É muito bacana você ter né, tocado no assunto. Então é o seguinte, né, a vacina da febre amarela, dentro do processo, né, de fabricação da vacina, né, ela utiliza, né, o ovo, né? Então Uhum, tem componentes ali, né, resíduos, né, na vacina, né, relacionados ao ovo de galinha, né? Então o que que uhum, acontece? Se uma pessoa é sabidamente alérgica ao ovo, e é igual o caso que você falou, né, de uma alergia ao ovo puro, né? Você, em tese, tem uma contraindicação que não é absoluta, ou seja, não significa que você não pode tomar em hipótese alguma, não. Você não pode tomar do jeito habitual, ir lá no posto de saúde, ir lá na clínica, ir lá tranquilo e tal e tomar vacina. Por quê? Porque pode desenvolver alergia. Da mesma forma como a pessoa alérgica ao ovo pode comer o ovo e ficar com alergia, e essa alergia pode ser desde um quadro alérgico mais simples, né, com urticária, com coceira no corpo e tudo mais, como alergias mais graves, com edema de glote, com dificuldade respiratória, evoluindo para o que a gente chama de choque anafilático, né? Uma reação bem mais grave que precisa de assistência, né, imediata, é um quadro de urgência ou às vezes até de emergência. Tá? Então, quando a uhum, pessoa tem uma suspeita de que é alérgica ao ovo e tudo mais e tal, normalmente a vacina da febre amarela ela não provoca nenhum tipo de reação, né? Lógico que se você tem um medo, tá?
esse medo a gente tem que transformá-lo em cuidado, né? Qual que é o cuidado? Você bem citou, é fazer uma vacina num local que tenha Que estrutura tem para estrutura. atender a reação alérgica. Lembrando que a maior parte das reações alérgicas são leves, né? Algumas poucas são mais graves, né? Então você tem que ter ali um local que tenha infraestrutura ou com médico ali, né, junto, né? Que não que esteja ali aplicando a vacina ou ali do lado e tal, mas que se por acaso tiver alguma reação, que possa acudir de forma oportuna. Ou então que tenha, hoje em dia cada vez mais acessível, né, é o atendimento de urgência e emergência, seja privado ou seja pelo SAMU, né? Porque se tiver uma reação, vai ser prontamente atendido com as medicações antialérgicas necessárias. O Agora, a que não existe criança... no posto de saúde, né, no caso, a mãe Oi? que o filho, o que não existe no posto de saúde, quando a pessoa vai lá vacinar, no caso da febre amarela, e seu filho tem alergia a ovo. Por isso você precisa Normalmente não ir no tem, né? hospital. É. Mas eu já trabalhei em unidades de saúde que tinha uma sala de urgência e que estava muito bem Aham. equipada para atender, inclusive, reações alérgicas, né? Então, Sim. isso varia muito de unidade para unidade e também do pessoal que está ali, se tem preparo ou não, né? Então, se você tem um vínculo bom com o médico e o médico orienta fazendo posto no dia em que ele estiver ali, que ele vai vigiar, vai acompanhar, eu acho que é tranquilo, né? Eu acho que vale a pena. O que não pode acontecer é um medo irracional que faz com que a pessoa não tome a vacina. E aí você perde o benefício da vacina, né? Então, de repente, Uhum. assim, você vai lá, acha que tem reação, que tem alergia ao ovo, acha que pode ter alergia à vacina da febre amarela e simplesmente não toma. E se pegar febre amarela, né? Tem esse Uhum. risco também, né? E naqueles casos em que sabidamente é alérgico ao ovo, pode ser feita, aí sim já toma direto no hospital, né? Porque aí no hospital você vai ter um suporte ali mais intensivo, vai estar vigiando. No hospital acontecem coisas muito mais graves, chegam pacientes muito mais graves do que um paciente que às vezes está tomando uma vacina e você está vigiando e você está vendo se vai começar uma alergia, né? Mas então, assim, Uhum. na dúvida, tem que ser com orientação médica, uma prescrição médica e com supervisão médica, né? Os Uhum. casos em que realmente tem Inclusive, eles fazem o teste, né, na criança antes, para o poder teste, na tomar. verdade, ele pode ser feito, mas assim, é uma questão, nosso corpo ele não é uma máquina, sabe? Então, assim, é aquela mesma história do teste com a benzetacil e tal. Às vezes, de repente, no teste não dá nada e às vezes na hora do vamos ver dá alergia, né? Então, o Aham. teste ele Pode tem que acontecer ser de muito tudo. bem, tem que ser bem pensado se realmente é algo que vai garantir 100%. E outra questão, as reações alérgicas, elas não dependem de quantidade de vacina, de medicamento. Às vezes pode ser só um pouquinho, né? Um décimo da Uhum. vacina, às vezes, desencadeia a alergia. Um décimo da bezetacil desencadeia a alergia, né? Então, a alergia tem que ser discutida, não é uma coisa que pode ser feita de forma de protocolo para todo mundo. Isso tem que ser bem pensado com decisão junto com o médico, né? E se for fazer o teste, se for fazer teste, que seja feito também num ambiente controlado. Tem que ter médico junto, tem que ter assistência para uma eventual alergia já no teste, né? Então, é uma recomendação importante também. Mas, volto a dizer, não ficar com um medo irracional, porque senão deixa de fazer a vacina, né? E aí você Uhum. evita a proteção, que é muito importante contra uma doença potencialmente grave, potencialmente até fatal. É bom falar sobre isso porque, é igual no meu caso, eu fui para o hospital para poder dar Uhum. toda a assessoria, né? Tudo que Sim. precisava, caso surtisse algum efeito ali da vacina. Mas eu acho bom Uhum. explicar porque tem muita gente que não sabe, né? Que fica com essa Sim. dúvida. E geram É, muitos mitos, né? outra pergunta também, que eu acho importante fazer, que eu acho que isso vale para crianças e para adultos também. Se eu perder meu cartão, né? Eu esqueci, se eu tomei aquela determinada vacina, né, eu posso tomar ela novamente? Faz mal muitas doses da mesma vacina? Né? E Sim. outra pergunta também, por que que no início, né, da vida do bebê tem tantas doses, no caso? Não, você já respondeu sobre essa pergunta, acho que já concluiu sobre Aham. ela também. Sim. Então, a pergunta é, se eu perder o meu cartão, né, de Aham. vacina, eu posso tomar outra dose de vacina? Faz mal eu tomar muitas doses?
Sim, sim. Da vacina. Uma questão muito importante lógico que todo mundo está sujeito a perder o cartão, perder documento, ser furtado, ser roubado, roubou a bolsa, o cartão estava ali e tudo mais. Uhum. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que frisar, que é muito importante, é a questão do cuidado com o cartão, né? Eu diria que Uhum. talvez o cartão seja o documento mais importante da criança depois da certidão de nascimento, né? Eu prefiro que a Uhum. criança tenha a certidão de nascimento e um cartão do que fazer um CPF, uma identidade ali. Lógico que são documentos importantes, cada vez sendo feitos mais precocemente, mas o cartão é muito importante. Então a mãe cuidadosa, o pai cuidadoso tem que andar com o cartão, pelo menos assim, a criança até 12 meses, o cartão tem que acompanhar a criança. Então tem que ter um cuidado muito grande com o cartão. Lógico que pode levar o original só nas consultas, né, nos atendimentos, mas leva ali uma cópia, né, para viajar, para outras coisas e tal, para saber o que a criança já tomou ou não tomou. Uhum. Então, esse cuidado é muito importante para diminuir o extravio do cartão, né? Agora, se a criança, né, se perder o cartão, normalmente tanto no SUS, na unidade básica de saúde, quanto na rede privada, os serviços eles têm anotado, tem um cartão espelho, né? Então, eu acho que esse risco de não saber, né, é bem menor, a não ser que mude de cidade ou mude de estado e tudo mais, mas mesmo assim eu acho que ainda tem condição de procurar uma cópia do prontuário e tal, e ter acesso ao cartão espelho, né? Então, pelo menos até 12 meses de vida, normalmente isso é mais comum. Agora, se mesmo assim não souber acontecer alguma coisa, e aí eu estendo isso para as crianças, adolescentes e adultos e idosos, se você não tem o Uhum. cartão, perdeu o cartão, não tem nem ideia do que tomou, vai começar de novo, vai tomar de novo, né? A gente vê isso muito com febre amarela, né? Quantas pessoas tomaram 5, 6, 7 doses de febre amarela, né? Porque às Uhum. vezes nunca guarda o cartão, não tem o cartão, aí vai para uma área endêmica, vai para uma área de risco, tem que tomar novamente, tá? Lógico Uhum. que isso não é recomendado, o recomendado é seguir o calendário, tá? Uhum. Mas, na dúvida, né, se não sabe, o benefício de tomar a vacina, mesmo que repetida, é maior do que o risco de não tomar e ficar sem tomar, né? Achando que Uhum. tomar dobrado é ruim. Qual que seria um risco potencial? É o risco que aquela vacina tem de causar efeito colateral naquele momento, né? Então eu citei febre amarela, por exemplo. Febre amarela é uma vacina com o vírus vivo, porém enfraquecido, atenuado. Então é uma vacina que tem uma chance de dar reação maior. Tanto é que eu, né, como geriatra, eu avalio muitos idosos, quando é um idoso muito frágil, eu não recomendo a vacina de febre amarela, né, porque pode manifestar quadros graves. Então o risco, na Uhum. verdade, é o risco que tem a vacina ser aplicada como se fosse a primeira vez. Como o risco é baixo, na dúvida, se não tem o cartão, se perdeu o cartão, não tem essa informação, começa o calendário de novo, né? Então, essa é a recomendação que a gente tem de uma forma geral, tá? Olha, eu acho que foram todas as perguntas, né? Aqui eu acho que a Uhum, gente conseguiu fazer todas, né? E a uhum. vacina do Covid sai ou não sai esse trem? Eu preciso te perguntar. Estamos Pelo todos amor de ansiosos, né, Deus. Joyce? Que acontece? Quando a gente está fazendo pesquisa, né, e assim, o mundo inteiro está empenhado em desenvolver a vacina da Covid-19, né, contra o novo Já outra. coronavírus. É. Você é a Então, primeira lá da tomara que a gente consiga. Mas então o que acontece? Tomara. Vários grupos, né? O Brasil participando também de pesquisas, né? Grupos estatais, grupos privados, né? Todo mundo com aquela corrida para poder tirar a gente dessa pandemia e não só isso, né? É para a gente garantir também que não vai ter uma nova pandemia ano que vem, né? A questão da segunda onda ou ano que vem. Porém, a gente não tem como antecipar assim, as pesquisas além do que já está sendo antecipado, porque primeiro tem a pesquisa laboratorial, depois tem as experiências in vitro, né, lá no laboratório mesmo, depois você começa a fazer a aplicação em um grupo restrito de pacientes, depois você amplia um pouquinho, então você tem as diversas fases do grupo, porque não basta você simplesmente ter um resultado muito bom dentro do laboratório e você achar que é suficiente para poder julgar isso para a população como um todo. Por quê? A gente está pensando no benefício de combater o vírus,
mas a gente também tem que pensar nos efeitos colaterais. Será que essa vacina, se for feita de forma precipitada, ela não vai causar um mal ainda maior? Ou então, será que de repente, quando a gente vai lá e compra 1 milhão de doses da vacina, 10 milhões, 100 milhões, de repente a gente vai lá, aplica em todo mundo e vê que não adiantou nada, que ela não garantiu aquilo que a gente falou das vacinas, que uma vacina se aplica na infância e dura a vida toda, né? A vacina ela tem que ter uma durabilidade. Aí você vai lá, faz a vacina contra o coronavírus, né? Garante uma imunidade de 2 meses. Tá, e aí? Gastou, né, bilhões de recurso público que poderia ser investido em várias coisas de uma forma inefetiva. Então, assim, não tem como garantir e afirmar quando isso vai surgir. As expectativas melhores falam aí da virada do ano, né? Se é um pouco antes, se é um pouco depois, a gente não sabe, né? Mas eu imagino... vai ser na rede, no SUS, né? Na rede pública. Aí o que acontece? Aí, no caso, a rede particular também vai ter, no caso, para quem não conseguir vacinar, eles vão vacinar um determinado grupo, né? Como é uma vacina, como é uma doença de interesse mundial, né? Se um laboratório privado, né, ele desenvolve, essa patente do laboratório, ela normalmente é quebrada, né? Então o laboratório ele tem que informar para todos como é que é a receita da vacina, né, para que todo mundo consiga produzir. Então todos os governos, né, internacionais dos diversos países, eles vão começar a produzir, mas os laboratórios privados também. Então, muito provavelmente, quando ela surgir, deve ser uma vacina para os idosos, vão oferecer para as gestantes e tal. E aí as pessoas que estão fora desses grupos de risco maiores, talvez não tenham acesso pelo SUS, né? Mas podem recorrer à vacina da rede privada. Eu acho que todo mundo vai ter condição, né, de ser vacinado, né? Mas vamos ver. Espero que em breve, né? Espero que ela seja disponibilizada o quanto antes, né? Eu acho que para fechar, né, eu quis inserir esse assunto do Covid, porque é um assunto que está super em alta, a gente fica com dúvidas também, todo mundo tem, né? Mas eu queria agradecer a participação, né, de você nessa live, porque foi uma aula aqui pra gente, né? A gente com certeza aprendeu muito. E agradecer mesmo. Eu queria ressaltar aqui que todo mundo que segue Maternidade na Real, né, tem desconto lá na Clínica Auge, né? 5% de desconto nas vacinas, independente da forma de pagamento, se é no cartão de crédito ou à vista, né? Tem esse desconto aí que eu acho que é muito bacana, né? Que eu gostaria de ter tido quando eu vacinei a Cecília, porque dá um desconto muito bom. Então, eu queria agradecer, né? A oportunidade mesmo de estar ensinando tudo isso pra gente. Acho que foi bem bacana. E para mim também, Joyce, eu queria também te agradecer muito pelo convite. Eu particularmente gosto muito de levar informação técnica, informação verídica, né? Hoje em dia a gente tem acesso a tanta coisa, né? A gente coloca lá no Google, lá, digita uma coisa, a gente fica sem saber o que é verdade, o que não é, né? Então eu gosto de transmitir isso, seja para os meus alunos, dou aula na faculdade, seja para os meus pacientes, seja para as pessoas de uma forma geral, igual estou tendo a oportunidade com os seus seguidores, né? Eu acho que é muito importante, eu acho que é uma missão a gente oferecer, né? É o que você está fazendo também, você está proporcionando a informação de qualidade, a informação técnica chegar até as pessoas, né? Então, eu fico muito satisfeito e assim, nós, né, como um serviço privado, a gente, na verdade, oferece um serviço que ele na verdade, é uma indicação igual eu falei, né, de sociedades maiores, sociedades técnicas, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, de imunizações. Então, o calendário vacinal particular, ele existe por si só. Né? Então, na verdade, as clínicas de atenção privada, na verdade, elas oferecem à população para aquelas pessoas que têm condição de ampliar a proteção e pensando na proteção individual, né? Então, na verdade, é um serviço que ele não tem esse viés de qualquer outra coisa, a não ser simplesmente oferecer a saúde de qualidade, a saúde
né, que todos desejam, né? Então, mais uma vez, agradecer, fico à disposição, né? Muitas dúvidas devem surgir, outras pessoas devem fazer Uhum. mais perguntas, né? Se no futuro tiver oportunidade, com certeza estou à disposição também para uma nova roda de perguntas e bate-papo. Não, obrigada, viu, doutor? É, então, mais eu queria agradecer mesmo. Vamos fazer uma foto, né? Pra gente, é Uhum. sempre comum fazer uma foto aí da live, tirar um print e Isso. agradecer. Eu vou colocar essa live também lá no feed, né? Para todo mundo ter acesso, quem não viu, Uhum. ter a oportunidade de ver novamente, tá bom? Tá Mas certo. muito Um obrigada, abraço. doutor. Tchau, tchau. Tchau, boa Boa noite para noite. vocês, gente. Obrigada.